Bom dia, meus irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Muito bom começarmos o dia buscando o Senhor, muito bom começarmos o dia louvando a Deus, louvando ao Criador, louvando ao nosso Deus pelas maravilhas, pela vida, pelas bênçãos, pela noite passada e podermos novamente juntos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Nós temos conversado nesse tempo sobre a doutrina de Deus, estamos falando sobre a doutrina de Deus, quem é Deus, sua pessoa, seus atributos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, sobre o Deus Criador. Hoje o tema da nossa lição é o Deus Criador e nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, baseados no Salmo de número 104. Salmo de número 104, nós vamos conversar sobre o Deus Criador. Deus cria, mas também sustenta. Deus não apenas cria e vai embora, Ele cria e Ele sustenta. Ele é a causa que faz com que tudo aconteça, com que nós possamos existir, com que nós possamos estar vivos e ativos nesse mundo, nesse universo. Tudo isso é obra de Deus, é o que Deus faz. Deus cria e Deus também sustenta não só a nossa vida, mas todo o universo visível e o universo invisível, inclusive. Nós nos basearemos hoje no Salmo 104, estamos seguindo o cronograma da revista Compromisso, que fala sobre a doutrina de Deus. Vamos caminhar um pouquinho dentro desse tema. Nós vamos pensar sobre alguns aspectos que envolvem o Salmo de número 104. Esse salmo é um salmo bem extenso, são 35 versículos, então a nossa dinâmica aqui não permite toda essa leitura, mas o pessoal que está indo presencialmente tem a oportunidade de fazer toda essa leitura e ter alguns detalhes a mais. Mas o nosso tempo não permite, então depois você pega na sua Bíblia e faça toda a leitura desse salmo, combinado? Nós vamos fazer a leitura dos primeiros 12 versículos, é o suficiente para nós embasarmos a nossa fala dessa manhã. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e aos teus ministros labareda de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e o cobriste. As águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar em que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar as fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, e a terra farta-se do fruto das suas obras. Nós fizemos a leitura até o verso 13. Então, nós estamos falando aqui nós vamos conversar hoje sobre o Deus Criador, o Deus que cria, o Deus que interage com o que cria, porque Ele cria, Ele sustenta, Ele mantém, Ele dá manutenção da vida. Mas existem algumas crenças, existem vários mitos, algumas crenças em torno da criação. Uma dessas crenças, e muito divulgada, é que tudo aconteceu por acaso, provenientes de explosões cósmicas e com evolução de espécies que teriam originado o universo, né? Então, uma das teorias mais divulgadas, mais disseminadas é essa, que com essas explosões, vermes que foram evoluindo, até que tornassem, então,
seres humanos e o que nós vimos hoje, né? Então, o mundo e os seres que neles habitam, segundo essa tese, são frutos de uma obra do acaso, são frutos de um acidente que ocorreu no espaço. Mas essa tese ela logo cai por terra quando nós observamos que não há evolução, quando nós observamos que os animais não têm se transformado em outros. Macacos até hoje não aprenderam a falar. Então, nós observamos isso. Ocorre a adaptação a ambientes, ocorre a adaptação a muitas coisas, mas nada de evolução exatamente. A outra forma de se compreender a origem das coisas, ela é através da história da criação. E ao longo dos séculos, povos têm contado e têm recontado lendas e mitos sobre a criação. E lendo esses mitos, nós observamos que todos eles falam de um ou de mais deuses que criaram o universo a partir de guerras entre si. Nessas culturas pagãs, os deuses são seres que refletem a personalidade humana e, por isso, são maus e, na maioria das vezes, são injustos e vingativos. Todos esses relatos de difícil compreensão, todos eles são muito complicados e todos eles se preocupam mais em narrar atos de heroísmo e vingança do que outra coisa. Por isso, eles são incompletos e também sem sentidos. A descrição bíblica da criação ela é mais completa, ela é mais lógica e segue uma lógica completa, uma lógica que existe porque ela é verdadeira. Nela nós vemos a soberania de Deus, que cria tudo com muito detalhe, com muita ordem e com amor. No lugar da vingança, no lugar das guerras que existem em mitos falsos, nós vemos aqui um Deus que cria tudo com muito detalhe, com muito cuidado, participando de tudo, observando e dando resposta àquilo que foi criado, dizendo que viu que era bom. E então nós vemos o detalhe, nós vemos o amor, o cuidado de Deus na criação. Enquanto nos mitos nós vemos batalhas sangrentas, a Bíblia mostra um Deus equilibrado, que não precisa lutar para se firmar, porque Ele é único e cria o universo apenas com o poder da sua palavra. Esse é o nosso Deus, um Deus que cria tudo apenas com o poder da sua palavra. Nos mitos, a criação se dá a partir de restos mortais de deuses que são derrotados, enquanto que o Deus verdadeiro cria tudo a partir do nada. Textos que comprovam isso, Romanos 4:17, Hebreus 11:3 e a própria narrativa de Gênesis, capítulo 1, que fala sobre isso. O Salmo 104, que nós estamos detalhando hoje, é um poema, dos poemas mais lindos da Bíblia, um hino composto com 4 estrofes que tratam do reino celeste, da fundação das águas, dos fundamentos da terra e da abundância da vida na terra, que é sustentada pelo Senhor. Dentro da poesia hebraica, ele traz um paralelismo com Gênesis primeiro, narrando de forma poética toda a criação, conforme é descrita em Gênesis, no capítulo 1. Então, nos primeiros versículos, logo nos primeiros versos, os versos de 1 ao 5, o salmista louva a Deus, falando da sua majestade. Ele louva o Senhor pela sua majestade, pelo esplendor da sua glória, e quando eu preparava esse momento, enquanto preparava essa lição, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando nas nossas orações. Eu fiquei pensando por um momento nas orações que nós levamos, que nós dirigimos a Deus. Quando nós falamos com Deus, nós o louvamos pela sua grandeza. Nós nos lembramos de que foi Ele quem criou tudo e é Ele quem nos sustenta. Nós reconhecemos a sua majestade, o seu poder. E nós falamos isto para Ele ou só nos lembramos de pedir e pedir? Então o texto ele mostra um Deus todo-poderoso,
cheio de majestade, um Deus cheio de luz, cheio de glória, cheio de majestade. Isso nos leva a refletir na grandeza desse Deus, na nossa pequenez e na adoração que nós devemos prestar a esse Deus com toda a reverência. Ele se cobre de luz como um manto, e a ideia aqui é a de um traje real. A glória de Deus é tamanha que o envolve. A Bíblia associa a presença de Deus à luz, e não a uma luz qualquer. Uma luz muito maior que a luz do sol, uma luz que é capaz de iluminar a cidade celestial, e nós sabemos disso porque o Apocalipse diz que não haverá luz do sol na cidade, porque a luz do Criador é suficiente para iluminar toda aquela cidade. E esse versículo é uma referência também ao primeiro dia da criação, em que o Senhor disse: haja luz. Onde Deus está não há trevas, a escuridão vai embora, e por isso ele disse: vós sois a luz do mundo. Se Deus verdadeiramente habita em nós, as trevas não poderão nos resistir. Então, nós vemos também aqui esse pensamento de nós como servos de Deus, nós voltados para o Senhor, refletindo a luz que nós recebemos através de Cristo, refletindo a luz de Cristo como espelho para esse mundo em trevas e iluminando a todo mundo. Tu estendes o céu como uma cortina. Ele fala isso ali no versículo 2, tu estendes o céu como uma cortina. Quando eu leio isso, me dá um sentimento de pequenez maior ainda. Vocês sabem qual é o tamanho do universo? Já parou para pensar no tamanho desse universo? Ele é infinito. Ninguém até hoje não conseguiu visualizar o seu final. Não existe equipamento capaz de fotografar ou de visualizar o seu limite. Imagine que Deus apenas o esticou como se fosse uma cortina ou a sua tenda. O salmista está falando aqui que o firmamento é a sua tenda, que as águas são um lugar onde estão fincadas as estacas desta tenda, e as nuvens são o piso por onde ele caminha. E aí nós vemos então a separação entre o firmamento e as águas. Temos aqui o segundo dia. O texto também fala de Deus usando as nuvens por carro e voando. Ele fala sobre Deus usando então as nuvens por carro, lá no versículo 3, põe as águas no vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Então o texto fala de Deus usando as nuvens por carro, voando nas asas do vento, fala de anjos como vento e ministros como labareda de fogo. O autor aqui usa a linguagem de uma tempestade, porque ele quer dizer que a natureza está a serviço do Senhor e que a natureza serve para cumprir os seus propósitos. Então, a ideia de Deus passeando com seus carros sobre as nuvens de tempestade mostra essa majestade e mostra esse grande poder de Deus que supera o poder da natureza e a submete à sua vontade. Lembrando que na antiguidade a força da natureza, se hoje nós nos assustamos muitas vezes quando nós vemos a força da natureza, na antiguidade muito mais. Quando as pessoas viam a tempestade, quando as pessoas viam os raios, os trovões, os estrondos, ficavam muito temerosas de tudo aquilo. Tinham medo de forças terríveis que poderiam destruí-los. Então, essa imagem do Deus que caminha sobre as tempestades, que está acima das tempestades, mostra o seu poder superior, mostra o seu poder infinito até sobre o desconhecido. E aqui fica bem claro que Deus e a natureza não são a mesma pessoa, não são a mesma coisa. Algumas pessoas tem trazido a ideia de que Deus e a natureza é o mesmo, de que a natureza é Deus, de que Deus é a natureza. Isso se chama panteísmo, que é a crença de que Deus é tudo. Nesse pensamento, Deus é a árvore, Deus é o animal, Deus é o solo, Deus é você, eu e tudo mais.
Então nós precisamos tomar cuidado com pensamentos, assim que hoje tem se infiltrado muito, tem sido muito propagados, e alguns cristãos têm caminhado bem no limite desse pensamento, e estão até chamando a terra de mãe. Devemos sim preservar, devemos cuidar do planeta que Deus fez, mas nós devemos colocar cada coisa em seu devido lugar e a natureza também em seu devido lugar, pois a natureza, vários textos diz que a natureza aplaude ao Senhor. A natureza geme esperando a redenção do Senhor. Então nós devemos tomar cuidado com pensamentos panteístas que muitas vezes penetram em nosso meio sem percebermos. Versículos 9 ao versículo 15 vão retratar a separação entre as águas e a terra seca. Vai falar também da produção de alimento para os seres que foram criados. E é interessante nós observarmos aqui que a terra produz para todos. Ela produz o suficiente para que ninguém passe fome. Mas a fome que existe, ela vem em decorrência dos atos de ganância do ser humano, que prefere ter celeiros cheios de alimentos estragando, prefere jogar fora esses alimentos por não conseguir o preço que deseja, mas não quer estender a mão àqueles que estão necessitados. Então, a fome que nós vemos, ela é consequência dos próprios atos egoístas do ser humano. O Senhor faz com que a água passe em todos os lugares e a relva cresça para todos os animais. Veja o contraste entre o homem e Deus. Deus não é mesquinho, enquanto o homem guarda, prefere jogar fora, prefere deixar apodrecer a dividir com outro. Deus faz com que a água passe em todos os lugares para que todos tenham mantimento. Então Deus faz tudo com abundância, providencia alimento para toda a sua criação, e isso nos inclui também. Deus nos dá satisfação plena, Deus nos dá moradia e habitação, segurança, fortaleza para enfrentar com segurança os dias maus que muitas vezes nós enfrentamos e aqueles que ainda haveremos de enfrentar. O quarto dia da criação é representado a partir do versículo 19. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. E faz referência justamente à criação do sol e à criação da lua. O texto deixa bem claro a função do sol e deixa bem clara a função da lua, que é marcar o tempo. Naquele tempo era muito comum entre os povos a adoração ao sol e à lua. Por exemplo, os egípcios adoravam o sol, os babilônios adoravam a lua, os cananeus cultuavam as estrelas, cultuavam os astros, e ainda hoje tem muita gente que não sai de casa sem consultar as estrelas. Tem muita gente, tem muito cristão, tem muito crente por aí que acredita que alguém tem um comportamento assim ou tem um comportamento de outro jeito por causa de alguma influência que recebe da estrela, da natureza ou da própria lua. E também isso aí também se chama idolatria, idolatrar a criação. O quinto dia é narrado a partir do versículo 25. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Versículo 25 e o versículo 26. Esse trecho fala da criação de animais marinhos, fala da criação das aves, ele narra a imensidão do mar e diz que ele contém seres incontáveis. O interessante é que naquele tempo, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, onde o homem não dispunha de recursos como hoje, e aventurar-se no mar era coisa para poucos, as embarcações, as rotas marítimas eram precárias, e aqui vemos uma descrição do mar imenso e animais incontáveis. Isso é a sabedoria de Deus, isso é a revelação de Deus através da sua palavra, é a revelação que Deus dá ao autor para que possa escrever.
pois ainda hoje o homem não conhece o mar na sua totalidade. Nós não sabemos o mar, ele ainda também é um grande mistério para a humanidade. A humanidade, nós vemos reportagens da humanidade que busca conhecer o universo, busca ir em direção às galáxias, mas não consegue também conhecer as profundezas, não conseguem conhecer o que está lá no mar, o que está lá no oceano, nos oceanos. Né? Então, nós sabemos que até hoje o mar não é conhecido em toda a sua totalidade. Quase todos os dias aparecem novas espécies de animais, animais novos, peixes misteriosos aparecem, são descobertos. E como o salmista sabia de tudo isso? Apenas pela inspiração do Espírito Santo. E lá no versículo 26, como foi lido, ele vai falar de um monstro marinho, ele vai falar de um monstro. Algumas versões aparecem, em vez de aparecer monstro marinho, aparece a palavra Leviatã. Ele aparece em algumas versões. Leviatã era um monstro terrível que habitava nas profundezas, até na Idade Média se falava sobre ele. Vivia na espreita, pronto para afundar os navios. Essa era a crença desse monstro terrível. Ele representava aqui, nesse período, ele representava um poder terrível que habitava e se escondia nas águas. Mas para o Criador, ele não passa de mais um animal criado por ele para brincar nas águas do oceano. Os monstros mais terríveis, os monstros mais perigosos que possam existir e nos assolar, não são nada diante do nosso Deus. Não são nada diante do poder de Deus, e é esse o ensinamento que o salmista traz para todos nós. E muitas vezes nós nos preocupamos com esses monstros, são diversos monstros que vão aparecendo no dia a dia, que vão se apresentando diante de nós, mas nós podemos descansar, porque todos eles não são nada diante do nosso Deus poderoso. E no sexto dia criou todos os animais terrestres e o homem, e nós vamos ver isso nos versos 24, dos versos 24 ao verso 30. O salmista diz que todos eles esperam de Deus, esperam em Deus, esperam em Deus que os alimenta a todos, e se ele cortar a respiração, todos nós voltamos ao pó. Se Deus cortar a nossa respiração, nós morremos, nós perdemos o fôlego da vida, nós vamos ao pó. Então aqui está mostrando o quê? Que o Senhor que cria é o Senhor que sustenta. É o Senhor que cria, é o Senhor que dá a água para a manutenção da vida. O Senhor que cria é o Senhor que faz a relva crescer para que tenhamos alimento. O Senhor que cria é o Senhor que provê o ar para que nós possamos respirar. Esse é o cuidado de Deus que nos mantém vivos. É o seu cuidado que mantém o planeta vivo, é Ele quem cuida dos homens, é Ele quem cuida dos animais e também dos monstros. Então, o Senhor é que cuida de todos nós. E aí, nós precisamos também compreender isso, que a Terra, que o planeta, que esse lugar onde nós habitamos, foi criado por Deus e tem o seu propósito. Tudo tem um propósito diante de Deus, tudo isso faz parte do propósito de Deus, e nós, como administradores, o ser humano foi colocado como coroa da criação, foi colocado para gerenciar o planeta, para cuidar do planeta. Nós também temos a nossa responsabilidade diante de Deus em relação a tudo isso. Então, nós precisamos também pensar duas vezes antes de destruir a natureza, antes de maltratar um animal que foi criado por Deus e que, embora não fale conosco, mas ele se comunica com o Criador, pois foi criado para louvar ao Senhor também. Então, nós precisamos pensar nessas coisas, precisamos refletir qual é a nossa relação com este mundo criado, qual a nossa relação com a natureza que Deus fez. E que nós sejamos como os leões que são descritos no verso 21, os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Que nós sejamos como eles, que têm a fome, têm a força, mas eles buscam
em Deus o sustento. São terríveis, são fortes, mas se colocam na dependência de Deus. Olha que interessante, eles vivem na dependência de Deus. E nós que somos racionais, nós que temos o conhecimento, nós que temos a imagem de Deus em nós, temos que aprender com eles a depender de Deus, a viver na dependência do Senhor e esperar por Ele, que é o Criador e é o sustentador do universo. Pense nisso. Olha quanta coisa nós já podemos pensar hoje. Pense em todas essas coisas, pense nessa relação nossa com Deus. Vamos orar para nós terminarmos esse momento. Pai de amor, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa manhã, agradecer ao Senhor, ó Pai, por esses poucos minutos, ó Deus, em que nós podemos rapidamente meditar um pouco na Tua palavra, Senhor Deus, mas nós podemos ver a Tua grandeza, podemos ver o Teu amor, podemos ver o Teu cuidado em toda a criação. Que o Senhor esteja nos abençoando para que nós possamos ser mordomos fiéis, que nós possamos também fazer a nossa parte de cuidar das coisas que foram criadas por Ti, Senhor Deus, e que nós não percamos de vista que o Senhor é o Criador e o sustentador desse universo, que nós possamos viver na Tua dependência, na dependência do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um excelente dia para você.